Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar o índice de força relativo estocástico juntamente com a retração de Fibonacci para aumentar a assertividade de vocês nos trades e conseguir excelentes resultados. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender essa estratégia que é um dos pontos fundamentais do meu método operacional. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Opere com Moderação. Infelizmente os últimos dias foram um pouco corridos para mim, então eu não tive tempo de conseguir gravar e editar os vídeos para lançar aqui no canal. Porém, ainda assim eu consegui realizar algumas operações que eu vou mostrar bem rapidamente para vocês, para poder dar mais ênfase em uma operação específica, que foi realizada justamente com base no setup que eu mencionei. Então pessoal, começando pelo ponto forte do vídeo, eu vou falar para vocês a respeito dessa operação que você está vendo aí na tela, quase chegando no primeiro alvo que eu delimitei. Partindo aqui para o gráfico pronto, pois já se passaram alguns dias desde a operação, percebam que eu coloquei as cores das velas tradicionais para ficar mais didático para quem não está familiarizado. E como o foco aqui vai ser na utilização da RSI estocástico junto de Fibonacci, eu vou tirar da tela o volume, as médias e também esse outro estocástico que eu utilizo junto, que eu vou explicar para vocês mais para frente como funciona. Antes de você colocar qualquer coisa em prática, é extremamente importante que você saiba realmente aquilo que está fazendo, entendendo a lógica por trás da realização daquela tarefa, e não apenas replicando o que as pessoas ensinam como se fosse uma fórmula mágica onde tudo vai dar certo. E isso não se enquadra apenas para o mundo do trade, mas também para todos os pontos na nossa vida. Nunca esqueça disso, quem aprende não depende. Com isso em mente, o que é o índice de força relativa estocástico? Mais conhecido como RSI estocástico ou Stoch RSI, ele é considerado o indicador de um indicador, sendo a junção do RSI comum com o estocástico comum, funcionando como um oscilador que flutua de topo a fundo dentro de um plano horizontal. Ele nos indica a força e a exaustão de uma pernada. Quando estas duas médias atingem a extremidade superior da área do indicador, podemos dizer que o preço do ativo está sendo comprado a um valor mais alto do que deveria, o que nós chamamos de sobrecompra. Isso faz com que os compradores, sabendo disso, passem a perder força em relação aos vendedores. E da mesma forma, funciona quando as médias estão na extremidade inferior, indicando uma sobrevenda e a perda de força vendedora durante aquele período. Ou seja, o RSI estocástico nos mostra o quão forte está o movimento que estamos analisando, e com ele podemos estipular possíveis pontos de reversão de tendência ou correções. Antes que eu esqueça, queria mostrar para vocês qual que é a configuração que eu deixo no meu indicador. Eu coloco as duas médias como sendo de 8 e boto o período de ênfase como de 3 períodos. Esse é o padrão a qual eu me adaptei e que para mim faz muito sentido. Se você quiser experimentar outros períodos, outra configuração, fique à vontade. Isso quer dizer então que sempre que o indicador estiver em sobrecompra, eu devo vender, e sempre que estiver em sobrevenda, eu devo comprar? É claro que não. No day trade, nada é tão fácil como parece. Esse indicador deve ser usado como uma confirmação a uma análise que você já esteja fazendo. Ele é um acessório que você pode usar para ter uma garantia a mais na sua decisão, e nunca deve ser usado para a tomada da decisão primária, e é aí que entra a famosa retração de Fibonacci. Fibonacci é um conteúdo bem complexo e precisaria de um vídeo apenas explicando sobre essa ferramenta. Mas, para ser breve e objetivo, nós podemos utilizar a retração de Fibonacci para a identificação de patamares de resistência ou suportes no gráfico, o que nos possibilita tentar prever os movimentos de um ativo dentro de uma tendência. Grave essa informação, dentro de uma tendência. Agora, como vamos usar o RSI estocástico junto com a retração de Fibonacci para operar no day trade? Nesse setup que eu vou mostrar para vocês, a análise primária vai ser feita usando o Fibonacci, dentro de uma tendência clara, e vamos usar o estocástico como a nossa confirmação para realizar uma entrada. Para isso, nosso primeiro passo é identificar uma tendência. Lembrando que, quando nós temos uma estrutura de topos e fundos ascendentes, ou seja, uma acima da outra, nós temos uma tendência de alta. E quando temos uma estrutura de topos e fundos descendentes, ou seja, um abaixo do outro, nós temos uma tendência de baixa. Sabendo disso, vamos procurar a tendência a qual iremos operar, que nesse caso eu vou utilizar a do gráfico da GMT de alguns dias atrás, que foi onde eu realizei a operação que estava rodando no início do vídeo. Imagine que essa parte do gráfico ainda não aconteceu.
como seria na realidade. Perceba que aqui temos a formação de um topo, seguido obviamente de um fundo mais baixo, e depois um topo abaixo do primeiro topo, que nos indica a possibilidade dessa tendência ser de baixa. Porém, a confirmação só se dá após a formação deste segundo fundo mais baixo. Agora sim, temos certeza que se trata de uma tendência de baixa, pela formação de topos e fundos descendentes. Vamos então para o segundo passo, que é a identificação de pontos de suporte e resistência no gráfico, analisando o passado. Temos aqui no topo então a nossa principal resistência, porque o preço tentou subir e foi barrado por essa região. O preço fez essa pernada de impulso vendedora, e note que ao chegar em determinado ponto, esse impulso diminui. Se você olhar um pouco para trás no gráfico, você vai ver que anteriormente o preço já havia testado essa região, e tinha sido impedido de cair mais, nos mostrando uma zona de suporte. Em seguida o preço fez um descanso até uma região onde antes era um ponto de suporte. Porém, após o rompimento dessa região, ela passa a ser uma zona de resistência. E da mesma forma acontece aqui embaixo após o rompimento dessa zona de suporte. Toda vez que o preço voltar a se aproximar daqui, ele vai enfrentar uma resistência nessa região. Ok, tendência identificada, suportes e resistências também. Vamos agora utilizar a ferramenta de Fibonacci. Nós vamos colocar ela no gráfico sempre a favor da tendência. E como a nossa tendência aqui é de baixa, nós primeiro clicamos no ponto superior, que vai ser o nosso último topo, e arrastamos até o último fundo. É importante ressaltar que eu considero as regiões de 50% e 61,8% de retração as mais importantes e confiáveis para se operar. Menos que isso, eu já fico com o pé atrás. Note que quando o preço chegou aqui nessa região de suporte, o indicador já nos apresentava uma sobrevenda, ou seja, um possível movimento de alta para corrigir e equilibrar o preço poderia acontecer. Mas não é nisso que devemos focar. Nosso foco aqui é operar sempre a favor da tendência. Então, ficamos no aguardo de uma operação de venda. Se a pessoa ficar com a ideia de tentar operar contra a tendência, pode ter certeza que logo a banca dela vai quebrar, e eu sou a prova viva disso. Sabendo que uma correção é iminente, vamos aguardá-la. Com o preço chegando entre 50% e 61% de FIBO, que nos mostram possíveis pontos de reversão dessa pequena pernada, podemos notar que o estocástico RSI já se encontra na sua extremidade superior, nos indicando que, exatamente, uma sobrecompra. Os compradores estão perdendo a força e os vendedores estão retomando a sua tendência principal. E isso é algo que podemos notar até mesmo na estrutura dessas velas, diminuindo seu tamanho e ficando com sombras maiores. Dada toda essa situação, nós já temos bons motivos para entrar nessa operação. O gatilho de entrada nesse momento foi na perda da mínima dessa vela, que se formou no topo. Mas, como o vídeo não tem esse foco, não vou entrar a fundo na questão de gatilhos de entrada. Se você quer saber mais sobre o que são e como utilizar esses gatilhos para dar início nas suas operações, escreve aí nos comentários. Feita toda essa análise, olha o tamanho da perna de baixo que você poderia ter pego utilizando desses princípios. Aproximadamente 3,25% de lucro em uma operação relativamente curta. Nesse caso aqui foram mais ou menos 3 horas de operação. Mas Rafael, e se eu perder o ponto de entrada pelo 15 minutos? Você pode aplicar toda essa análise em um tempo menor no mesmo ativo. Você já sabe qual que é a tendência que o preço deve seguir, então busque entrar a favor dela, como eu mesmo fiz. Nessa operação eu tinha realmente perdido o ponto de entrada no 15 minutos, e aguardei uma nova oportunidade pelo 5. E aqui já entramos no pós-trade dessa operação. Sabendo que pelos 5 minutos o meu topo anterior seria o topo da vela do 15 minutos, bastava aguardar e identificar um ponto de suporte e em seguida uma correção do preço, que foi exatamente o que aconteceu. O preço corrigiu e me deu um gatilho de entrada, que foi a formação desse martelo invertido. E eu entrei na perda da mínima dele. Como o ponto de entrada seguro foi pelo 15 minutos, eu fiquei mais confortável de entrar somente com metade do capital na operação e conseguir botar meu stop acima da vela do 15. Depois disso o preço quis dar uma lateralizada e até ficou um período um pouco contra a minha posição, mas nesse caso só restava confiar na análise. Passado algumas horas eu consegui realizar uma parcial de 75% do lucro. Depois disso fui gerenciando a operação, diminuindo o stop conforme o ativo se movimentava. Quando o preço começou a querer subir muito, começar a ficar meio chato, eu decidi finalizar a operação de fato.
e foi mais ou menos nessa região. Ao final da operação, os resultados foram os seguintes: 15,84 dólares de lucro, o equivalente a 1,73% do total da minha carteira, ficando com 930,45 dólares no total. Eu vou preencher todos os campos na planilha depois, para não tomar muito mais tempo, mas antes vou mostrar para vocês o resultado de mais algumas operações que eu fiz até o dia que eu estou gravando, que é dia 5/2. Depois daquela operação na GMT, eu tentei uma operação também na DYDX, onde eu fiz uma operação de compra, porém o preço começou a andar de lado e eu acabei sendo estopado logo em seguida nessa região. Ao final dessa operação, eu fiquei com um total de 924,49, tendo o stop dentro do gerenciamento, que foi de 0,64%, e em seguida eu fiz uma outra operação na moeda IF, onde eu entrei shortado, fiz uma operação de venda e meu stop foi aqui em cima. Tentei segurar o máximo possível, porém o preço não quis cair mais que isso, eu acabei levando esse stop aqui. Ao final da operação, o meu saldo ficou de 915,5. Aqui eu acabei passando um pouco devido às taxas de operação, foi um erro, né? Com 1,02%. Fiz também uma operação na Magic, não sei como é que se pronuncia, onde eu fiz uma operação de long e acabei sendo estopado logo aqui embaixo, com saldo ao final da operação de 906,63. Aqui foram 3 stops basicamente seguidos, um atrás do outro. Para dar uma recuperada, eu fiz uma outra operação na H-Bar, onde eu fiz uma entrada numa operação de compra, um long aqui, e consegui executar um lucro aqui, saindo nessa posição aqui, pois eu vi que o preço ia parar de subir. Ao final dessa operação, eu fiquei com um saldo de 922,81, dando uma recuperada desses stops aqui que eu tomei. Não consegui voltar ao patamar que eu estava aqui em cima, mas foi uma boa recuperação. Com isso, consegui fechar a semana agora no domingo. Eu comecei o canal na segunda-feira e agora eu vou fechar a semana no domingo, não vou mais operar, vou começar só amanhã de novo, tendo um lucro semanal de 68 dólares e 11 centavos, que é um lucro de 7,97% dentro de uma semana em relação ao meu capital inicial. Era 854,70 e agora já estamos em 922,81. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui porque ele já deve estar longo demais. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. E se eu ajudei você de alguma forma mostrando esse jeito de operar, deixe seu like aqui no vídeo para me ajudar no crescimento do canal. E deixe seu comentário logo abaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma recomendação para o canal. Pode ter certeza que eu vou te responder. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e continuar acompanhando essa trajetória, dia após dia, aumentando meu capital no Diário do Milhão. Por esse vídeo é isso, use essa técnica com sabedoria, faça testes, experimente a forma que mais se adequa a você. E não se esqueça, opere com moderação.